Muito bem. Recomposto o conselho de sentença, vamos dar sequência no nosso julgamento. A acusação me informou que irá à réplica e, na sequência, a defesa terá a palavra final através da tréplica. Concedo, então, a palavra à acusação ao Ministério Público Federal pelo prazo legal regulamentar de 1 hora. O Ministério Público Federal tem a palavra, excelência. Agradeço a Vossa Excelência mais uma vez. Cumprimento a bancada da defesa, cumprimento também a Polícia Penal, que por falha minha não foi referida no início dos trabalhos. E já passo mais uma vez a me dirigir a Vossas Excelências para que a gente possa comentar algumas das alegações defensivas. Eu já vou dizendo ao senhor, senhora, senhores, eu não sou maçom. Não sou maçom, mas eu sei reconhecer um mentiroso quando eu vejo um. Ele mentiu aqui para Vossa Excelência. A tese da defesa é toda de que ele não é a pessoa que estava em Dorlan no dia 27 de junho de 2012 como responsável, corresponsável, junto com Manuelzinho, dos crimes que resultaram na morte de 2 militares franceses e nessas outras lesões contra esses também militares franceses. Só que os senhores ouviram, ele dizia aqui que não conhecia ninguém, passou 10 anos lá, não conhecia ninguém. Mas uma coisa ele disse, que o nome dele é Brabo da Morgana. E Brabo da Morgana é mencionado diversas vezes por diversas testemunhas de que ele era um dos integrantes do bando, que nós chamaríamos em português de quadrilha, de Manuelzinho. Ele não é o carregador que ele um dia foi. Ele um dia foi um carregador, mas decidiu mudar de vida, e é disso que nós vamos tratar aqui, nesse contexto, senhores jurados e senhoras juradas, de 2 conjuntos criminosos, um na parte da manhã. Essa altura os senhores já perceberam que uma parte dos eventos acontece por volta das 10 horas da manhã, quando o helicóptero chega, e esse helicóptero é recebido a balas de pessoas que ninguém viu. Pessoas que ninguém viu? Mais ou menos. Mas por que essas pessoas ninguém viu? Porque essas pessoas estavam emboscadas. Qual é o conceito de tocaia? Senhor Rosigleudo, qual é o conceito de tocaia? Qual é o conceito de emboscada? Qual é o conceito de um ataque à traição? É justamente a impossibilidade de quem está por ali passando ver o que está vindo como ameaça, como risco. E os policiais estão no helicóptero, que no momento em que recebeu os tiros, está a 60 metros de altura. Depois os policiais, quando descem, os militares, quando descem, vêm em 2 filas por uma estrada em que só passa moto, quadriciclo, e recebem tiros do meio da mata, no meio da Amazônia, no meio da selva amazônica. Por isso que ninguém vê. Mas uma das pessoas, e isso foi mostrado aqui pelo meu colega Bruno, viu uma das pessoas chamada Priscila. E por que Priscila não está aqui hoje? O senhor sabe, senhor Rosigleudo? O senhor sabe, senhor Maicon? Jurada Adélia, por que Priscila não está aqui hoje? Porque mataram Priscila. Por isso que ela não está aqui hoje. Para dizer que viu Ronaldo, Brabo, neste dia atirando no helicóptero da Gendarmerie francesa. Então vamos lá. Vamos lá. Nós temos, como ficou bem visto aqui quando falou o meu colega Bruno, da ponta lá, uma sucessão de eventos que não estão em julgamento aqui hoje. Mas uma sucessão de eventos que é muito importante que os senhores e as senhoras compreendam, para os senhores e as senhoras perceberem que ele, Ronaldo, Brabo, é o Brabo da Morgana, que era integrante da quadrilha de
Manuelzinho, e não outra pessoa qualquer, outro Ronaldinho, outro Ronaldo, e tem muitos Ronaldos por aí, famosos e menos famosos, mas tem um Ronaldinho preso, em Basse-Terre, lá em Guadalupe, no Caribe, cumprindo pena por esse crime, como integrante desta organização criminosa, que matou esses 2 militares franceses e tentou matar os outros. Esse é o Ronaldinho, Ronaldinho. E eu perguntei aqui a ele, os senhores ouviram? Se os senhores quiserem rever o interrogatório, podem pedir ao juiz. Tem outro Ronaldinho? Não. Ele disse que não tinha outro. Não conheço nenhum. Não conheço ninguém. E qual é a tese da defesa? Que tinha um monte de Ronaldos e um monte de brabos. E ele próprio não conhece ninguém. Ele próprio só lembra o nome do pastor da igreja na qual ele entrou outro dia. Mas na comunidade em que ele morou 10 anos, ele não sabe o nome de ninguém. Nem o de Manuelzinho. Nem o do próprio Manuelzinho. Mas vamos lá. O que é que a gente tem aí nessa cronologia? Nós temos, se coloquem agora em janeiro, 10 anos atrás, janeiro de 2012. Manuelzinho está por ali e tem um cara chamado Careca Rico. Esse Careca Rico disputa lá, no cenário local, a propriedade ou mando nos poços de ouro. Isso gera muita rixa, muita intriga e muita morte. E lá essas mortes aconteceram, não dos policiais, mas deles próprios garimpeiros. E um dos primeiros a morrer é um cara chamado Felipe. Esse Felipe morre. Mata o Felipe e alguém toma o lugar desse Felipe. Quem é que toma o lugar do Felipe? Manuelzinho que vai tomar o lugar do Felipe. A quadrilha de Manuelzinho, a quadrilha que ele integrava. E eu quero lembrar aos senhores e às senhoras que ele não está aqui acusado de formação de quadrilha, que hoje é um crime que se chama associação criminosa. Mas compreender que nós estamos falando de um grupo criminoso é importante para nós entendermos a mecânica de todos esses eventos. Até o dia, um mês, até o dia 27 de julho de 2012, quando ele é finalmente preso aqui em Macapá pela Polícia Militar. Então, em janeiro de 2012, começa essa sequência de crimes. Nessa sequência de crimes, ele é apontado pelas pessoas como integrante dessa quadrilha. Ele é apontado nos eventos de 12 de abril de 2012, que é o evento seguinte, em que Manuelzinho e este Ronaldo aqui, não o outro que está preso em Basse-Terre, mataram os garimpeiros Fofão e Neto. No dia 19 de maio de 2012, acontece outro evento, no rio Inini, em que uma patrulha, os senhores ouviram isso aqui também, uma patrulha da GN, da Gendarmeria, é recebida a tiros por eles. Eles quem? Manuelzinho e Brabo. No dia 21 a 24 de junho, Manuelzinho vai para Paramaribo. Testemunhas colocam Manuelzinho em Paramaribo. O que é que ele foi fazer lá? Matar uma pessoa chamada Antônio Gomes de Araújo, goiano, que teria sido o suposto homicida do irmão do próprio Manuelzinho. Quem está com ele em Paramaribo? Brabo, esse aqui. 26 de junho de 2012, Manuelzinho organiza a execução de Careca Rico. Quem é Careca Rico? Era um dos donos dos postos lá. Esse camarada morre também. Então, vocês veem, são 6 meses de uma sequência de execuções, homicídios, pelo domínio dos postos, dos garimpos. No dia 27 de junho é que ocorrem os crimes contra as autoridades francesas. E por que ocorrem esses crimes contra as autoridades francesas? Porque eles que estavam lutando pelo domínio territorial, como organizações criminosas normalmente fazem, Família do Norte ali no estado do Amazonas, Família do Norte, Comando Vermelho, das grandes e das pequenas, Primeiro Comando da Capital, essas organizações criminosas disputam território e ganham território com violência, com armas pesadas, como eles utilizaram. Vamos lá. O que é que acontece? Na sequência dos fatos que nós estamos aqui julgando hoje. Eles se escondem por ali, pelo matagal,
E no dia 2 de julho de 2012, eles vão embora dali. Quem vai embora? Manuelzinho, Ronaldo, esse Ronaldo aqui, saem de canoa pelo rio. Tem testemunha de que os dois estavam numa canoa que foi levada para um lugar chamado Cobra d'Água. Dali eles vão para outro lugar e vão parar onde? Vão parar na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, na fronteira da Guiana Francesa com o Brasil. Atravessam para o lado de cá, juntos, uma pessoa que ele disse que nunca ouviu falar. Juntos, e aí são presos aqui em Macapá, e não é tão pertinho assim, né? A estrada não está tão boa para chegar lá, na fronteira. Juntos são presos aqui, no mesmo hotel, com 2 Glocks. E eu pergunto aos senhores, dá para acreditar que tudo isso tenha acontecido, que essas pessoas todas tenham visto todos esses eventos e colocado Ronaldo Brabinho, junto com o Manuelzinho, nesses eventos todos, e que depois desses eventos tão graves que motivaram a fuga deles do local, ele ainda se veja unido a Manuelzinho? Por que ele ficou com o Manuelzinho depois disso tudo? Os senhores vão me dizer que ele não sabia, àquela altura, quem era Manuelzinho. Então, vamos lá aqui. A gente tem o seguinte. No dia 11 de julho de 2012, no rio Apuag, 2 pessoas foram atacadas nesse rio. E depois, no dia 21 de julho, mais 2 pessoas também foram atacadas numa estrada perto da cidade de Regina, na Guiana. Quem eram esses atacantes? Com Manuelzinho. Atuando juntos nessa fuga para não serem presos no território francês e pagarem as penas que poderiam estar pagando, se não fossem brasileiros natos, jurado da Luana. Se ele não fosse brasileiro nato, a França não teria pedido ao Brasil para que eles fossem processados aqui. A França teria pedido ao Brasil que eles fossem mandados para lá para serem julgados conforme a lei francesa e seriam condenados, como foi condenado o Manuelzinho, por exemplo, à prisão perpétua. Mas o que é preciso retratar a Vossas Excelências é que, diferentemente do que a defesa quis fazer parecer, embora não haja, senão uma pessoa que tenha visto o ataque aos helicópteros franceses, não há testemunhas visuais de que eles saíram do povoado e foram para o meio da mata para dar tiro nos policiais que vinham pela estrada. Disso não há testemunhas visuais, mas há uma testemunha visual, que é essa Priscila, nós mostramos o depoimento dela aqui, que viu a 6 metros, aqui para o jurado Machal, de distância, os 2 atirando nesse helicóptero. Nessa sequência de eventos que eu já retratei para os senhores e para as senhoras. E nos apontamentos que eu fiz aqui, a gente pode ver o seguinte. Manuel da Silva Rego, que é um garimpeiro. O que ele diz sobre o bando de Manuelzinho? Ele diz que esse era o único grupo armado de Dorlã. Lugar pequeno, pouca gente, todo mundo conhecia todo mundo, e o único grupo armado aqui é o de Manuelzinho. Quem integrava o grupo de Manuelzinho? Brabo. Cleico Nepomuceno, ouvido pela polícia francesa, contou que foi o bando de Manuelzinho que atirou contra os militares para impedir a Oplata de se instalar lá. O que é que os policiais militares franceses iam fazer lá? Reagir àquele ataque que aconteceu no rio Inini contra a patrulha fluvial francesa e assegurar a instalação da empresa de mineração Oplata. Se a empresa de mineração chegasse, eles perderiam toda a fonte de renda que estavam tendo ali. Raimundo Souza Silva, também uma pessoa que trabalhava no garimpo, trabalhava com esse careca rico. Olha o que ele diz. Brabo estava na canoa em Dorlã, na fuga após o ataque. Brabo, este Brabo aqui, que se chama Brabo da Morgana, e não outro Brabo que supostamente existiria e que voltou para outro lugar
saiu de lá do local dos eventos e que não tem nada a ver com esses fatos. Como havia um Ronaldinho que tinha a ver com esses fatos, está preso em Guadalupe. Aí ele diz, esse mesmo Raimundo Souza, Manuelzinho contou a ele, Raimundo Souza, que já matou pessoas na disputa pelos poços, e diz que Brabo foi o coautor da morte por vingança em Paramaribo, lá no Suriname. Brabo era da quadrilha, participou do ataque aos militares. Quem é esse Brabo? Brabo de Morgana. Brabo de Morgana, que é, como nós vimos hoje aqui, ele próprio, segundo ele próprio, porque ele tinha essa namorada ou esposa chamada Morgana. Adriana Salles da Silva, uma mulher chamada Bambina, conhecida por Bambina, namorada de Itamar. Itamar quem é? Membro da quadrilha. Está condenado na França, cumpre pena na França, por esses crimes. A mulher dele, na época, diz o seguinte, Manuelzinho e Brabo mataram Fofão e Neto. Diz também que Brabo estava no ataque aos gendarmes no Rio Inini. Reconheceu as armas que Brabo estava usando. E ele diz, as mesmas de Baixada. E aí nos autos, se os senhores quiserem ver, os senhores podem pedir para ver, há a identificação de pessoas identificando várias armas que foram recuperadas, fotografadas, e aí essa testemunha diz que as armas que Brabo usavam eram as mesmas armas que um tal de Baixada usava. E essas armas são as armas pesadas, armas de guerra, como essas que a polícia penal está usando aqui. E ela chega a indicar uma fotografia de número 14, que é um fuzil, indica uma pistola de número 12, fotografia número 12, que é uma Glock, e aí diz, Brabo da Morgana é que estavam com essas armas, as mesmas armas que usava o tal do Baixada. Estas armas são instrumentos de trabalho de um carregador? Dona Adélia, são instrumentos de trabalho de um carregador? Eu já vi fuzil ter carregador. Agora, carregador ter fuzil, não. Carregador não tem fuzil. Carregador tem força no braço. Trabalha duro. E não sai por aí armado e tirando foto. Confortavelmente tirando foto. Porque, embora o doutor Sandro tenha aqui, com a liberdade que é própria da amplitude da defesa, sugerido que a foto é falsa, essa foto ela foi apreendida, pessoal, no meio do mato. No meio do mato. Com uma mulher que tirou lá umas fotos num celular e mandou essas fotos para a polícia. Tem o registro aí, se quisermos ver, o registro dessa cadeia de custódia das fotos, que estão aqui nos nossos autos como cópia, porque os originais foram usados no processo a que ele respondeu lá na França. Mas essas fotos foram tiradas no meio do mato. E onde é que a gente vai achar? No meio da selva, em Dorlan, um falsificador de imagens, um hacker, no meio da selva, em Dorlan, que fosse capaz de fazer um fuzil aparecer deitado no corpo dele, tranquilamente, numa rede, descansando no meio do garimpo. Uma foto, nós já vimos essa foto, uma foto em que, quando tinha o close, jurado Michael, ele disse, sou eu. Quando afastou e mostrou com o fuzil, não, sou eu, é falsa. Não sou eu. Essa pessoa, na verdade, ele nem diz isso que é falsa. Ele diz que é um tal de cavanhaque. É um tal de cavanhaque que estaria nessa imagem. A mesma imagem que ele disse que é ele mesmo, minutos antes. Nós temos ainda Adriana Bambina, ela diz o seguinte, num segundo depoimento. Ela descreve quem é o membro do bando, jurado Eline. Descreve quem é o membro do bando e o reconhece. Descreve e o reconhece. Como também Lucivaldo de Jesus Barbosa, que diz que os meninos são os bandoleiros, os jagunços, os membros do grupo violento que atuava ali naquela pequena comunidade. Muito pequena essa comunidade. Impossível nós
acreditarmos numa história de quem viveu lá 10 anos e num lugarejo que não tinha 100, 200 pessoas, ele morava no barraco com 7 pessoas, não tinha nem lugar para comer, não tinha lugar para dormir. A vida lá é dura mesmo. A vida lá é dura mesmo. Não conhece ninguém por ali, não sabe o nome de ninguém, não sei de nada. Para quem você carrega? Não sei. Carrega feijão e farinha para quem? Não sei. Não me pagam. Claro, não sabe para quem que ele está trabalhando, quem é que vai pagar? Se ele não sabe nem para quem ele trabalha, ele vai cobrar de quem? Carregador de fuzil. Ele era carregador de fuzil. Carregava um fuzil. Lucivaldo diz o quê? Os meninos atiraram nos jandarmes. Quem são os meninos? Ele é um dos meninos. Isso inclui Brabo, Manuelzinho, Baixado e esses todos os nomes que o doutor Sandro falou aqui. São vários integrantes desse grupo criminoso. E aí esse Lucivaldo diz uma coisa muito importante que os senhores deveriam ver. Pedir para ver esse depoimento. Ele diz assim: Brabo, Manuelzinho e Baixado são os 3 mais perigosos. E em 1º de julho de 2012, aí ele conta um evento que, para mim, é mais um reforço ao envolvimento dele nesse crime. Esse Lucivaldo está lá, em 1º de julho de 2012, lembre que o crime foi 27 de junho, poucos dias antes. Eles fugiram de Dorlan, e aí eles perguntam, os dois, Brabo e Manuelzinho, ele diz, Brabo e Manuelzinho, quiseram saber de mim como as coisas estavam lá. E aí, no dia seguinte, quando ele diz que as coisas estavam ruins, que a polícia estava por lá fazendo as vistorias, eles fogem no dia seguinte, dia 2 de julho, que é quando eles começam o retorno ao Brasil, 2 de julho de 2012. Porque eles não poderiam mais voltar para onde eles estavam. E onde eles estavam fazendo muito dinheiro. Tanto dinheiro que um carregador comprou uma Glock. Carregador anda de Glock? Carregador anda de Glock? Se ele morasse no Maranhão, lá em Santa Rita, acho o nome da terra dele, ele andaria de Glock lá, carregando os produtos produzidos no Maranhão, ou aqui em Macapá. Quantos carregadores aqui em Macapá, no porto, ou aqui na feira, no mercado, andam de Glock aqui? E ele admitiu só a Glock. Por que ele admitiu só a Glock? Por que, jurado Eline, jurado Rosiclei? Porque ele não tem como negar isso. Porque a polícia o prendeu em flagrante. Um fuzil? Fuzil não, dá para negar. Não era eu, era outro brabo. Lucivaldo de Jesus Barbosa, continua ele. Lucivaldo diz que eles foram embora no dia 2 de julho. Manuelzinho, Brabo, Itamar, olhem só. Quem é Itamar? O que está condenado na França, cumprindo pena. Ronaldinho, no mesmo barco. Ronaldinho e Ronaldo, Brabo. No mesmo barco, vistos pela testemunha, fugindo de lá, no dia 2 de julho. Viu Brabo, Manuelzinho, nesse mesmo dia, com um fuzil 223. Está nos autos. Um fuzil 223. Esse Brabo aqui. Este Ronaldo aqui, não outro, que era conhecido como Ronaldinho. E aí ele completa, confirmando o que as outras testemunhas diziam. Brabo é o braço direito de Manuelzinho. E sabe o que é que ele diz mais? Sabe o que é que ele diz mais? Ele diz assim, ó, mais perigoso que o seu chefe. Entre aspas, ele diz que Brabo é mais perigoso que o seu chefe. Quem é o chefe dele? Manuelzinho. Gilberto Luiz de Oliveira. Esse menciona o homicídio de Fofão, poucos dias antes, já vimos. E quem matou, segundo ele, foi morto por Manuelzinho e Brabo. Qual Brabo? Brabo da Morgana. Ambos dispararam. Diz que do segundo ataque, participaram várias pessoas da quadrilha de Manuelzinho, e aí ele conta que Manuelzinho atirou para matar conforme confessou.
e brabo é do bando. E olha o que mais que ele diz. Brabo é do bando, que ele conhece há muito tempo, e ele era o quê? Era carregador. Ele era carregador. Deixou de ser. Sabe que ele era carregador, o nome da pessoa, para a senhora ver, nos autos se quiser. Gilberto Luiz Oliveira. Brabo é do bando. Gilberto diz, conheço ele há muito tempo, embora ele diga que não conhece ninguém. Mas Gilberto disse que conhecia ele há muito tempo. E ele era carregador. Carregador quando ele trabalhava levando o saco. Depois ele virou o quê? Carregador de rifle, carregador de pistola, carregador de ouro, carregador de culpa nas costas. Silvia Cristina Souza Favacho, página 288. Ela diz, entre aspas, os atiradores eram Brabo e Manuelzinho. Silvia Favacho. Aí vem Ronaldinho. Para os senhores perceberem que existe uma certeza de que ele é um Ronaldo e o outro Ronaldo é outro Ronaldo. Esse Ronaldinho aqui é o que está preso lá na França. Ele diz que o bando era Manuelzinho Brabo. Ele não está falando de si mesmo, está falando de Brabo. Dele, Brabo. Todos armados com Glock. Olha o que o cara disse lá na França. Todos armados com Glock. Aí a polícia militar em Macapá prende esse rapaz com o quê? Com lápis, com um carrinho de mão, a caçamba, dirigindo a picape. Não, prende ele com a Glock. Prende ele com a Glock. O jurado Machan. E aí ele continua. Continua o senhor Ronaldinho. Ele diz que não era só Glock, não. Todos armados, eles tinham Glocks, AK-47 e AR-15. Instrumentos de trabalho. Porque com cano, desmonta o cano e faz um carrinho para carregar coisas. E ele, no final, página 223, ele diz, Brabo tinha um AR-15. Outro instrumento de trabalho. De quem é? Matador. De quem faz segurança de garimpo. Porque se um de nós tivesse um garimpo, Jurada Adélia, se um de nós tivesse um garimpo aqui, a gente ia querer proteger o ouro, o poço. Ia ter segurança. Segurança com só cara feia? A gente ia fazer cara feia? Eu lá, para meter medo no povo que chegasse para roubar o meu poço ou me matar? Precisa de quê? Continua agora o senhor Itamar Bezerra Alves, também condenado por este crime. Onde é que ele está? Na França, preso. Ele diz que Manuelzinho e Chapadinho atiraram nos militares. Ele diz, ele queria defender seu território, se referindo a Manuelzinho. Ele queria defender seu território, que é exatamente a mecânica de uma organização criminosa. Por que o Comando Vermelho e o Amigo dos Amigos, ou o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho entram em guerra, não só lá no sul do Brasil, mas também ali no Paraguai, e estão subindo aqui para a região norte do Brasil, para defender o território deles. Eles conquistam o território e para conquistar o território eles matam. Brabo foi, olha o que esse Itamar diz. Olha o que Itamar diz. Brabo foi a Paramaribo, Brabo membro da quadrilha. Brabo foi a Paramaribo com Manuelzinho. Fazer o quê? Comprar armas. Os dois também atiraram contra os GNs, os gendarmes, na Canoa. O evento do Rio Inini, que é anterior ao ataque aos mesmos militares franceses. Neurivaldo agora. Neurivaldo Magno Pereira. Canoeiro. Canoeiro é uma pessoa fundamental nesse cenário. Só ele convir. Canoeiro não tem estrada. As estradinhas que tinha são estradinhas para passar o quê? Quad, como eles chamam, mota. Quadriciclo. Quadriciclo para passar por umas vielas abertas, umas picadas abertas no meio do mato. Excelência, eu gostaria de saber só as folhas que está. Neurivaldo, ajuda aí com as folhas de Neurivaldo, por favor. Neurivaldo Magno Pereira. Já respondemos, excelência, aí. Canoeiro. Disse que transportou Manuelzinho e Brabo. E como é que eles estavam? Com instrumentos de trabalho. Armados vindos de Paramaribo. Está nos autos. Neurivaldo Magno Pereira. Canoeiro.
senhor acha que um canoeiro, o único meio de transporte que tem lá, nesses rincões do mundo, nesses confins do mundo, com um canoeiro que trabalha ali, como o do Pantanal ali, da novela Pantanal, tem uma chalana. Ele não sabe quem é quem vai e quem vem? Ele diz que é Brabo. Brabo e Manuelzinho, vindos de Paramaribo, armados. Depois das mortes dos militares, ele continua. Também os levou à Cobra d'Água, aquele lugar mais adiante. Responde para a defesa, por favor, Bruno. Doutor Bruno, vou pedir só para falar no microfone, porque como está gravando, para ficar registrado. O depoimento de Neurivaldo está na folha 520 da íntegra dos autos, se baixar o PDF inteiro, né? E o evento é o 9376, página 292. Isso, 292 é o que eu tenho aqui anotado. Brabo e Manuelzinho também estavam com armas pesadas nesse dia. Quem diz isso? O canoeiro. O canoeiro. Ele não conhecia ninguém, mas o canoeiro sabia quem ele era. Estavam com armas pesadas. E este Neurivaldo fez reconhecimento. Fez reconhecimento. O que mais que nós temos? Nós temos um anexo ali em que há fotos de várias armas. E as pessoas às quais a polícia francesa pediu que identificassem aquelas armas, eles apontavam os fuzis, armas pesadas, como as armas utilizadas pelos integrantes desse bando. Eu pergunto aos senhores e às senhoras, se aqui no Banco do Brasil, no Santander, aqui em Macapá, vier uma quadrilha de assaltantes para roubar o banco, 2 entram, 3 entram e fica o motorista do lado de fora. Ninguém viu a cara do motorista. Viram e filmaram as caras de quem entrou, se não tiverem de máscara. Os senhores absolvem o motorista? Os senhores absolvem o motorista? Porque ele não entrou, não atirou em ninguém lá dentro. Ele só está dirigindo o carro. É o carregador. É o carregador. Priscila. 12 de setembro de 2012. A que mataram. Ninguém sabe quem matou. Não estou dizendo que foi ele que matou. Estava preso ele. Mas mataram. Priscila foi morta. Ela coloca Manuelzinho e Brabo no lugar do crime contra o helicóptero. De manhã, o crime na picada contra os jandarmes em solo foi de tarde. E ela diz, Manuelzinho passa perto da igreja e diz o que a ela? Que vai matar todos os jandarmes. Por que ele vai matar os jandarmes? Porque ele queria manter o controle daquele território. Excelência, eu gostaria de só pedir a parte. Pois não, doutor Sandro. Excelência, eu estou procurando o que o senhor está lendo em português, eu não estou achando. É o depoimento em francês, 12 de setembro de 2012. Está em francês. Está traduzido, Excelência? Está em francês. Página Excelência, com todo respeito, Excelência, página 288. toda a prova de outro país, obrigatoriamente, teria que ser traduzido. Eu não conheço a língua francesa. Doutor... Eu não sei o que o nobre procurador da República está lendo. Tá, doutor... Obrigatoriamente... Deixa só o doutor Sandro terminar, depois eu passo a palavra para o senhor. Obrigatoriamente, Excelência, ele não pode se referir a termos depoimentos em francês que não esteja traduzido. Eu pensei, sinceramente, que esses elementos estivessem traduzidos para cá, para o português. E não estão, Excelência. Então, se tiver traduzido, não vejo problema nenhum. O nobre procurador da República pode. Eu não falo. E a lei determina que toda prova oriunda de outro país esteja dentro do processo traduzido. Por isso eu achei que estava. E não está, Excelência. Tá bom, eu vou fazer o registro da manifestação do senhor. Doutor Vladimir, o senhor quer se manifestar? Sim, Excelência. Essa matéria está preclusa, porque nós exibimos essa prova aqui e comentamos essa prova aqui. De todo modo, existe jurisprudência, e o colega Bruno pode indicar o número do processo, que eu não vou lembrar, mas existe jurisprudência segundo a qual, por favor, Bruno, se você tiver aí. Do Supremo,
documentos em idioma estrangeiro só deverá ser realizada se tal providência tornar-se absolutamente necessária nos termos que dispõe o 236. Inquérito 4146, ou seja, admite-se a utilização se for inteligível. O francês é uma língua latina, é bem próximo e até fácil de acessar. Né? Diferente se fosse chinês ou japonês. Essa prova está nos autos desde 2000 e quando foi dada a denúncia, 2015, muito provavelmente. Porque o depoimento foi tomado em 12 de setembro, senhores jurados, 12 de setembro de 2012. Então, assim, é compreensível que a defesa impugne essa prova, porque já impugnou a fotografia que foi montada pelo hacker lá de Dorlim, o hacker de Dorlan, que inventou um fuzil com brabo. Agora, quando a testemunha que está do lado da igreja vê isso e coloca, olha o que ela diz, brabinho também atira. Só pedindo uma licença da Vossa Excelência, me foi formulada uma questão de ordem pela defesa, no sentido de não se utilizar mais essa prova. Eu ouvi Vossa Excelência, neste caso específico, o que já foi dito, evidentemente a gente não tem como desconsiderar, mas eu vou deferir daqui doravante o pedido da defesa e pedir a Vossa Excelência que não mais se manifeste sobre os documentos que estão nos autos apenas em francês, sobre os quais a defesa, evidentemente, por ocasião da tréplica, não terá condição de se manifestar. Então, pediria a Vossa Excelência que já estamos quase caminhando para o final, tem mais ainda 25 minutos, Vossa Excelência pudesse terminar, mas se abster de doravante mencionar os termos ou os documentos que são exclusivamente em francês. Perfeito, Sua Excelência. Muito obrigado. Eu queria, então, aproveitar para fazer um registro de protesto no Ministério Público, porque essa matéria está preclusa. Tá certo. Tá? Fica conseguindo. Por favor. Então, continuando, eu deixei o melhor para o final e era tão bom que a defesa reclamou. Eu passo a palavra para os meus colegas continuarem. Senhoras juradas, senhores jurados, os senhores tiveram a oportunidade de ver aqui a loquacidade com que a defesa atuou no plenário, e eu cumprimento a bancada defensiva por isso. Entretanto, a defesa vem aos autos, vem aqui perante Vossas Excelências nessa tarde de julgamento, que se estende desde amanhã, para semear a dúvida, para alegar que não é Brabo da Morgana o integrante da quadrilha de Manuelzinho, quem está sendo julgado aqui hoje. Com devida vênia, com devida escusa, hoje temos aqui um menteur, um mentiroso. Criminoso e mentiroso, além de assassino, é mentiroso. Só que quando a mentira é muito grande, é um emaranhado de mentiras, a história começa a não ter pé e cabeça. Ela começa a não fazer sentido. Toda a história tem que fazer sentido. Senão, começa com improbabilidades e absurdos. Hoje nós temos uma improbabilidade e um absurdo que foi trazido aqui. Dentro desse mar de mentiras, ele confessou que era o Brabo da Morgana. No interrogatório, os senhores ouviram. O nome da mulher era outro nome, acho que Luciene, salvo engano. Perguntei para Sua Excelência, referiu esse nome. Mas o apelido dela era Morgana e ficou muito claro. Todas as testemunhas ouvidas, independentemente de estarem em francês ou não o depoimento, e a língua latina é uma língua fácil de compreender, o francês é uma língua latina, tal como o espanhol e o português, todas as testemunhas falam em Brabo da Morgana. Brabo da Morgana é ele. Um rapaz de estatura baixa. Eu sou um homem de média estatura, 1,76 m, ele é mais baixo que eu. Forte, musculoso. Inicialmente ele era de fato carregador. Depois, como meu colega Vladimir mencionou, ele passou a ser carregador de fuzil. Ele mudou a condição de estivador para uma posição de carregador de fuzil, de criminoso. Certamente, muito mais dinheiro integrar a organização criminosa do que carregar peso num garimpo, onde a vida realmente é dura, onde a vida realmente é árdua. Trabalha-se muito para obter um recurso mineral de modo criminoso para algo que não prospera. No mais, às vezes, o garimpeiro, e eu sou lotado no Tocantins, eu tenho problema de garimpo na minha região, acho que no norte inteiro do Brasil tem problema disso. O garimpeiro, normalmente, é um camarada pobre, com dificuldade financeira, que está lá na ponta. Quem ganha dinheiro é o atravessador. Os caras ficam empresários.
Os caras ficam ricos. Articulam até poder político por conta disso. Mas não tenho dúvida que ele viu a opção melhor no crime do que carregar peso. E assim foi feito. Os senhores foi mencionado pelo Vladimir os depoimentos todos que tem aqui que colocam o acusado na cena do crime. Tanto o depoimento em francês que nós lemos da manhã e não foi impugnado pela defesa. Ela afirma, inclusive, que viu a pessoa. Quanto os outros que estavam lá. Toda a investigação criminal, e aí eu já tenho, mês que vem são 11 anos de Ministério Público, toda a investigação, o Vladimir tem mais que eu, toda a investigação criminal, ela é feita a partir de quando ocorre o crime, você caminha para trás. Você vai preenchendo um quebra-cabeça. E as partes, quando não faz sentido, a gente tem que pedir absolvição. Hoje a gente consegue construir o caso que a gente conseguiu construir esse fio da meada desde o princípio, com a investigação feita pelas autoridades da França, que foi uma excelente investigação, diversamente do que diz a defesa. A todo tempo nós estamos aqui a falar da responsabilidade de Brabo da Morgana. Eles alegam que Brabo, tem muito Brabo em garimpo, não dá para dizer que o Brabo ali é o Brabo que teria participado dos crimes. Mentira, novamente. E a defesa está cumprindo o papel dela. Isso é inerente ao tribunal do júri, onde se defende acusado de homicídio. Normalmente, defesa de homicídio, eu já tenho algumas dezenas de júris, é sempre a mesma coisa, tá? Não fui eu, são duas teses, não fui eu. Ou, se não tem como negar que foi ele, não foi bem assim. Foi foi legítima defesa. Seja ela real ou putativa, que é a legítima defesa imaginária. Hoje eles tentam negar a autoria, porque ninguém foi preso em flagrante. O que a defesa tentou construir aqui, com a devida vênia, é uma série de inverdades, uma série de falas até desconexas, no sentido de que ninguém viu. Ok, uma emboscada, uma tocaia feita no mato com gente perigosa não vai ter testemunho ocular mesmo. No mais das vezes, aqui tinha uma, a Priscila que morreu. Inclusive, o oficial de justiça certificou que essa pessoa teria sido assassinada. No mais das vezes, organizações criminosas não deixam testemunhas. Esse caso aqui, Priscila chegou a depor, colocou ele na cena do crime. Os dois. Excelência. Né? Na cena do crime. De ordem, excelência. No mais... Pois não, doutor. Ainda houve? Ordem, excelência. Só um instantinho, doutor Bruno. A Priscila que o nobre procurador da República está se referindo é exatamente o depoimento que o outro procurador estava tentando ler aqui de forma... sem estar traduzido nos autos. Mas se ele já não está se manifestando mais sobre o depoimento, doutor, com relação a Priscila, ele vai poder seguir, mas embora ele não possa mais citar os termos específicos ou fazer leitura dos termos. O que ele está se referindo, excelência, é exatamente reproduzindo o termo de depoimento que ele não pode fazer. Eu só arguo isso agora na fala do senhor, na defesa com relação a Priscila. Mas assim, eu só pediria, doutor Bruno, que doravante não leia mais e não mencione, não cite textos expressos de francês. Ok, tá? ok, excelência. Mas pode prosseguir. Nesse sentido, doutor Sandro, eu vou indeferir essa questão de ordem para deixar ele terminar. Eu não vou mencionar essa prova, mas porém há outras. Há o depoimento da Silvia Favacho e há o depoimento do Raimundo, que mencionam o Brabo e o Manuelzinho como os atiradores responsáveis pelo ataque aos gendarmes. Não há dúvida. Aqui não há dúvida. Inclusive tem um depoimento interessante, que o Vladimir referiu uma parte, que é o depoimento do Lucivaldo. Isso é tudo daqui. Tudo daqui que ele está se referindo. Na folha 274 verso, a página 179 do evento 9376, que ele trata das armas. A respeito das armas impostas da quadrilha de Manuelzinho, viu as armas da quadrilha? Em fins de janeiro, início de fevereiro, vi 3 fuzis 223 e AK-27. Aqui é um erro de tradução, AK-47, não existe AK-27. Cada um tinha uma. Quem tinha arma? Manuelzinho, Brabo da Morgana e Baixada tinha uma 223 e Boiadeiro tinha AK-27, mas AK-47. 223 é o mesmo armamento do R-15, que é o calibre 5.56, o equivalente, eles são do mesmo tamanho.
Ele não tinha como saber o que é um 556 ou um 223. É a mesma arma. Brabo da Morgana. Ele. Qual a dúvida de autoria? Nenhuma. Nenhuma. Aliás, aqui eu me sinto no dever de rebater algumas colocações até indelicadas que foram feitas em respeito ao colega Alain, que é magistrado de ligação da França, que está representando o Estado francês, acompanhando, porque é algo que o Estado francês tem interesse. Como se a França fosse falsificar ou falsear enfim, adulterar uma imagem, uma fotografia de um documento que eles mandaram ao Brasil. Isso não existe. Outra coisa, os senhores aqui, os mais velhos como eu, vão lembrar do tempo que a fotografia tinha filme, né? Hoje é tudo fotografia digital. Uma adulteração de uma foto digital encaminhada num documento por via diplomática, isso é ridículo e impensável. Isso não existe. As fotos que foram encontradas lá, e o Vladimir referiu que foram encontradas numa diligência na mata, numa câmera, uma câmera provavelmente deve ser um celular, né? Eu imagino que pode ser uma câmera fotográfica ou pode ser um celular. São autênticas. A França não encaminharia um documento falso ao Brasil. Isso não existe nas relações internacionais. A França é um país sério. A França é uma democracia consolidada, é berço do iluminismo, que serve de exemplo para muitas outras nações. A França não vai falsear documentos para incriminar uma pessoa que cometeu crimes lá. Pelo contrário, a França quer a apuração dos fatos e a punição dos culpados. É só isso que a França quer. A defesa também mencionou que não existe crime na França, como se não existisse crime na França. Claro que existe crime na França, tem homicídio até no Japão. A diferença é a taxa de homicídio que tem no Japão e a taxa de homicídio no Brasil, né? Sejam coerentes, a taxa de homicídio na França é 1,2, 1,5 homicídio para cada 100 mil habitantes num ano. No Brasil, a nossa taxa estava em 30, agora caiu para em torno de 22, 21. Ou seja, mata-se 20 vezes mais gente no Brasil do que na França. Todo ano, por grupo de pessoas. Por isso que eu falo que o Brasil é um país extremamente violento. Não dá para comparar a criminalidade brasileira com a criminalidade da França. Isso é um despropósito. Quando foi trazida a prova, inclusive os depoimentos referidos pelas testemunhas, a Silvia Favacho e o Raimundo, de que ouviu dizer, lá eles impugnam, não tem prova. Eles montaram uma tocaia, um bando criminoso num garimpo, montou uma tocaia num garimpo que deve ter 100, 150 pessoas, talvez. Os fatos correm. Não precisa ter testemunho ocular para condenar. Do contrário, o doutor está vendendo aqui a ideia de impunidade de todo homicídio que não tiver uma testemunha. No caso da Isabela Nardoni, tinha alguma testemunha? Não tinha. Foram os réus lá, o pai e a madrasta que jogaram ela do apartamento? Há alguma dúvida? Não tem. Não é porque não há testemunha ocular dos disparos efetuados nos gendarmes lá, eu vou mostrar para vocês rapidamente só a progressão ali deles no avanço, e a morte do Morraliá e do Pissot, que não há prova para condenar. Isso aqui o que a defesa está tentando vender é impunidade. Há uma brincadeira, na verdade, né? Quase gerou um incidente diplomático. Essa história é antiga, talvez o senhor já tenha ouvido essa história, que Charles de Gaulle, presidente da França, teria dito que o Brasil não é um país sério. Essa história foi na década de 60, mas é um equívoco histórico. Quem disse essa frase não foi Charles de Gaulle, que era um homem inteligente que jamais falaria algo disso. Foi um diplomata brasileiro conversando com um jornalista que se chegou a essa frase por conta de uma disputa diplomática que havia entre o Brasil e a França naquela época. E aí se publicou nos jornais brasileiros que que de Gaulle teria dito que a França não é, ele teria dito que o Brasil não é um país sério. Isso é bobagem, né? Nunca houve isso. Agora, se os senhores absolverem aqui, a França talvez fique com essa sensação de que o Brasil não pune os seus culpados e talvez eles passem a acreditar que o Brasil não é de fato um país sério. Porque eles têm prova lá, eles realizaram a persecução criminal, eles realizaram o julgamento e eles condenaram esse réu e os demais integrantes dessa quadrilha. Ah, porque o judiciário da França é corrupto. Pelo amor de Deus, gente. Não é. É mentira. É semear dúvida, é tentar criar nulidade onde não existe, é tentar criar problema onde a prova é clara.
Não há dúvida deles que eles atiraram tanto nos gendarmes, quando eles sobrevoaram no helicóptero e tentaram matar, quase conseguiram, como eles atiraram nos policiais quando eles desembarcaram na parte da tarde, na retomada dessa operação. Eu vou já... Quanto tempo eu tenho, Excelência? O senhor tem tempo ainda. Faltam 10 minutos para o senhor do tempo regulamentar e mais alguns minutos que eu posso conceder em razão dos sapatos. Ok, eu tentaria meter esses 10 minutos, Excelência. A defesa também consignou aqui, e aí eu tomei até com uma pequena ofensa pessoal, uma instigada contra a minha pessoa, de que eu estaria tentando, né, no caso do Ministério Público, estaria tentando impedir os senhores de ouvir a prova a partir do depoimento dos policiais. Quanta bobagem. O acusado está preso preventivamente há 7 anos porque é um homem perigoso. Por isso que houve a prisão preventiva. Se não fossem crimes gravíssimos pelos quais ele foi denunciado, homicídios e várias tentativas, homicídios consumados e várias tentativas de homicídio, ele estaria provavelmente respondendo em liberdade. Eu pedi a dispensa, em comum acordo com o colega que era o procurador à época, Sadi chegou depois, para a gente tocar esse julgamento conforme a prova que tinha, porque não teria razão para ouvir os policiais novamente. Os policiais estão no mato, numa progressão, eu compartilho aqui com vocês essas colunas. Coloquei na tela também, Bruno. Eles fizeram essa progressão no meio dessa operação e começaram a atirar emboscados, tocaiados e escondidos. Eu vou ouvir esses policiais para quê? Eles vão falar, eu não vi quem atirou. É óbvio, foi uma emboscada. A defesa tenta criar nulidade. Queria ouvi-los aqui para dizer, não tem prova. Claro que não tem prova, eles estavam emboscados. É uma tocaia, estava sob relfa. A prova não se chega na autoria a partir disso. Se chega na autoria a partir da oitiva das pessoas. A ideia de fazer uma emboscada é justamente para evitar a identificação e ter o elemento surpresa do ataque. Todos estavam de colete à prova de bala. Como eu falei mais cedo, disparos de fuzil transfixa com facilidade o colete balístico, porque o projétil tem muita energia. Não tinha mais o que a polícia da França pudesse fazer em termos de cautela de uma operação para restabelecer a ordem e desocupar aquela região que era ocupada por criminosos que estavam lá roubando recursos naturais que não eram deles em um país estrangeiro, que é ainda mais grave, a meu ver, além da degradação ambiental que normalmente acompanha o garimpo. Quando você tem uma atividade de mineração garimpeira legalizada, há preocupação e há exigências feitas pelo Estado de minorar o impacto ambiental causado pela atividade de extração de recurso mineral, seja garimpo de ouro, seja garimpo de minério de ferro, enfim. Isso é natural, não tem como impedir a realização de atividade econômica por conta disso, mas você pode e deve adotar medidas para conter os danos ambientais deles decorrentes. Lá, o que eles faziam era crime puro e simples. Só isso que eles estavam atrás. Nessa progressão criminosa, eles acabam alvejando o Morraliá, que é o primeiro da lista. O Penhaz é atingido depois. O Pissot tenta salvar, tanto que é o primeiro atingido aqui, que está mais escuro, né? O Pissot, que estava no meio da coluna, tenta salvar um colega e é atingido mortalmente por um disparo letal. Ele deve ter morrido em coisa de 1 minuto, que atingiu a região do coração. Foi referido aqui um tiro que poderia ter sido dado pelas costas. O doutor Sandro falou isso. Não tem tiro pelas costas, todos os tiros são de frente. Eles estão de tocaia numa estrada, do lado, na beira da estrada, escondidos no mato. Não tem tiro pelas costas, todos os tiros são de frente. Não existe isso. O Estado francês foi atacado, na sua essência, por criminosos. Obviamente, isso levaria a uma reação tanto investigativa quanto repressiva da atividade criminosa depois. Razão pela qual eles saíram fugindo de lá e foram lentamente entrando no Brasil para tentar evitar a persecução criminal.
posterior. Só que hoje, felizmente, é dia de fazer justiça contra Ronaldo, contra o Brabo da Morgana. Chegada a hora de ele se encontrar com os senhores e responder pelo que ele participou. A noção de coautoria que o nosso direito penal trabalha é quando está todo mundo junto para cometer um crime. O Vladimir, inclusive, falou isso de modo brilhante. Responde, a lei manda que responda, inclusive o motorista do roubo lá, responde pela morte se tiver uma morte dentro de um mercado que é roubado por uma quadrilha, ou um banco que é roubado por uma quadrilha. Todos respondem pelo crime. Ele não puxou o gatilho, mas ele responde. O artigo 29 diz que todo mundo que concorre para o crime, concorrer é participar de alguma forma, né? É ter alguma atuação. Mesmo que seja o piloto da fuga, ele responde. Foi essa a razão, isso aí em todos os países é a mesma coisa. Foi por essa razão que eles foram condenados na França e estão sendo julgados aqui hoje. Se Manuelzinho não tivesse morrido, certamente estaria aqui hoje. Se o Baixada, que certamente foi também um dos atiradores, tivesse sido identificado também e preso, tivesse no Brasil, tivesse sido preso, também estaria sendo processado aqui hoje. Hoje nós só temos Ronaldo, vulgo Brabo da Morgana. Eu já encaminho para o meu final da minha fala. Os senhores trabalhar um pouquinho os quesitos, né, a série de votação dos quesitos. Os senhores, parece que teve uma jurada, não vi quem é que já serviu no Conselho de Sentença, já compôs o Conselho de Sentença. Os senhores são juízes da causa, mas os senhores não externam nem verbalmente, nem por escrito, o jeito que os senhores vão decidir, de uma forma ou de outra. Os senhores vão receber dois papéis. Um papel vai estar escrito sim, outro papel vai estar escrito não. O juiz, presidente, vai fazer uma série de perguntas às senhoras e os senhores, e os senhores vão entregar sim ou não dentro de uma urna. E depois de passar dessa primeira urna, vai ter uma segunda urna, que é a cédula de descarte, você joga fora. Para que é isso? O outro voto que sobrou, né? Para que não se saiba se as senhoras e os senhores votaram sim ou não no sentido no outro, entende? A nossa apuração, depois da reforma de 2008, é até 4 votos. Então se decide só 4 votos. Abre 4 votos num sentido ou no outro, não se apura os demais, até para não saber se foi 7-0, porque daí sabe como é que todo mundo votou igual. É uma questão para se preservar o sigilo do voto. Os senhores vão receber diversas perguntas sobre diversos delitos, porque são várias tentativas de homicídio e 2 homicídios consumados. A primeira pergunta que os senhores vão responder em cada uma dessas diversas séries, talvez aqui leve mais de hora para a gente votar esses quesitos, é se o fato ocorreu. Aqui não há dúvida. Até a defesa reconhece que o fato ocorreu. Eles foram alvejados e, enfim, vai ter que votar sim, na verdade, porque com relação a cada uma das vítimas lá, o fato ocorreu. Elas foram alvejadas por disparos de arma de fogo. Algumas morreram, outras não. A segunda pergunta de cada série de quesitos é o que vai definir o julgamento hoje, que é se o Ronaldo Brabo participou ou não dessa conduta, desses homicídios. O Ministério Público, obviamente, requer que os senhoras e os senhores reconheçam a autoria, porque a autoria está comprovada pelos depoimentos, está comprovada, inclusive, pela própria confissão de que ele é o Brabo da Morgana. Não há dúvida. A França não falseou provas e a França não falsearia provas. A relação entre estados estrangeiros, estados soberanos, entre países, não se dá em mentiras. A não ser que seja algum paiseco falido, não vou citar nomes aqui para não ser irrelevante, não ser indelicado aqui, seria despropositado. A França é um país sério. A França não faria isso. Tal como não faria Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Inglaterra, Japão, enfim, todos os países europeus e do mundo desenvolvido, Austrália, enfim, não fariam nunca, não encaminhariam provas falsas nunca para que nós, o Estado brasileiro, processasse os réus. Então, o segundo quesito define. Os senhores vão votar várias vezes o mesmo quesito. Se o acusado participou desses delitos. Requer o Ministério Público que as senhoras e os senhores votem sim no quesito de autoria. Depois, com relação à série das tentativas, vai ser quesitado se com esses disparos de fuzil eles queriam provocar a morte daquelas pessoas. Seja dos policiais que estavam no helicóptero, os gendarmes que estavam no helicóptero, ou dos militares que foram em solo. Senhoras e senhores, quem dispara fuzil, armas que facilmente transfixam colete balístico, não quer assustar. Quem atira para assustar, atira para cima. Não atira para matar em peito. Como aconteceu aqui, os senhores viram. E 2 mortos jazem na França hoje. Requer que o Ministério Público reconheça que deu-se início a diversas tentativas de homicídio também. Não sei se a defesa vai pedir desclassificação com relação às tentativas, enfim, não é o caso agora. Quarto jurado, o jurado absolve o réu.
Tem algum motivo para absolver o réu dos crimes que lhe foram imputados? Se os senhores responderem que ele participou, e ele de fato participou, ele é o brabo da Morgana, não há dúvida disso, não há razão para absolver. No quarto quesito da absolutório, os senhores e as senhoras requerem ao Ministério Público que votem não. Já não absolve, já mantém a condenação. A partir daí tem duas causas de aumento lá, são duas circunstâncias qualificadoras, né, do delito. Se houve uma emboscada, está nítido que houve uma emboscada, eles não tinham como saber que seriam esperados. E se logo o Ministério Público requer que seja votado sim, e também tem o quesito se foi para garantir vantagem ou impunidade de outro delito. Sim, é outra circunstância qualificadora. Doutor Bruno, só pedir licença a Vossa Excelência, só para alertá-lo que o tempo regulamentar está esgotado. Mas conceda a Vossa Excelência aí mais 2, 3 minutos para a conclusão. O último quesito, Excelência. O último quesito é com relação se o delito foi praticado para assegurar ou garantir a impunidade ou vantagem de outro delito. Também devem as senhoras e os senhores votar sim nesse quesito, porque não há dúvida que foi para assegurar a atividade garimpeira e o domínio territorial daquela área por parte daquele bando criminoso. E aí se encerram as votações. O que muda nessas qualificadoras, doutor? Os senhores podem me perguntar. Muda a questão da pena. Muda a questão, vai ser uma pena mais grave, porque são circunstâncias que agravam o delito. Tem um homicídio simples e um homicídio qualificado. Esse aqui são casos de homicídio qualificado. Nesse contexto, eu agradeço demais às senhoras e os senhores por ter ouvido o Ministério Público Federal, por terem ouvido, perdoem qualquer indelicadeza ou ofensa que eu possa ter proferido às senhoras e os senhores. A satisfação de atuar no Tribunal do Júri é sempre muito grande. Sejam mais uma vez justos, que é o mais difícil. Porque ser bom é fácil, ser bom é absolver é fácil. Ele parece inofensivo, ele não é inofensivo, ele é um criminoso perigoso, ele é um criminoso que está preso há muito tempo por matar agentes do Estado. Muito obrigado. Muito bem, uma vez mais eu agradeço ao doutor Bruno, agradeço a toda a acusação, ao Ministério Público Federal, pelo alto nível dos debates. E sem mais delongas, passo a palavra à defesa para a sua tréplica e concedo a palavra à defesa do acusado, na pessoa do doutor Daniel, o prazo regulamentar legal de 1 hora igualmente.